Então, eu queria convidar para comparecer aqui na mesa o Antônio Manzi, que é coordenador do projeto LBA do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A Maria Assunção Faus da Silva Dias, que provavelmente é do sul de Minas, não? Sabe que teve um coronel Silva Dias que era dono do aeroporto de Congonhas, né? Era dono de uma fazenda da pedra lá em... Foi um grande pioneiro lá do sul de Minas nos anos 80. A Maria Assunção é coordenadora geral do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE, que é o CPTEC, né? E o Jurandir Zulo Júnior, que é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura da Unicamp. Tá legal. Tranquilo. Então. Não, legal. Então começa o Antônio Manzi, que é coordenador do projeto Gerente Executivo LBA, o que é? LBA, Experimento de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera na Amazônia. Nossa Senhora. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar dessa reunião e parabenizar pela iniciativa. Essa é uma questão já vem sendo colocada da mais alta relevância. E o que é importante, eu acho, é realmente essa interação entre os vários setores, né, e entre os podendo ter aí os especialistas, né, e a iniciativa privada, o governo, todo mundo. Bom, o que eu vou falar é basicamente mudanças climáticas, enfocando mais o contexto da Amazônia, né? A doutora Assunção vai depois, né, falar sobre o resto da América do Sul, pelo menos a Bacia do Prata, né, outros aspectos. Então, como eu sou o primeiro, eu vou falar de umas coisas bem básicas também, né? Vai passando, por favor. Bom, eu fiz um roteiro assim, vou falar o que é essa questão do efeito estufa e aquecimento global, existe uma diferença. Depois falar um pouco sobre dados, né, do IPCC, de emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, evidências observacionais das mudanças globais e essas projeções de mudanças aqui para o século XXI. Bom, tudo isso aqui vocês já viram algumas vezes, né, ou muitas vezes, mas só para introduzir. Depois aí eu entro nessa questão aqui da Amazônia, né, como que isso impacta a Amazônia, essa questão da savanização. Tá? Aqui para a Amazônia é importante a questão do estoque de carbono, emissões, né, por desflorestamentos, sequestro de carbono pelas florestas naturais e de regeneração. Tem uma questão importante, tá, que eu não tinha colocado, mas eu acabei incluindo agora, que é de metano, tá, de hidrelétricas e da pecuária também. E depois, no final, eu faço um resumo e aí tem mais algumas considerações. Esse resumo talvez seja até maior do que o resto, mas vamos lá, por favor. Bom, primeiro, o que é o efeito estufa? Bom, aqui é uma questão de interação da radiação com os gases, né, com os gases da atmosfera. Então, de um lado, né, a gente tem o Sol, que tem uma temperatura de superfície aqui por volta de 5.500 graus Celsius, e emite radiação eletromagnética em comprimentos de onda. Tá? Então, tem aqui essa faixa do visível, aqui a faixa do ultravioleta, e aqui o infravermelho próximo. Tá? Então, emite radiação nesses comprimentos de onda, que tem uma interação não tão grande com a atmosfera. Tá? Uns 30% dessa radiação é refletida de volta para o espaço, uns 20% só é absorvido na atmosfera e 50% acaba sendo absorvido à superfície. Isso em uma média global e anual. Tá? E do outro lado a gente tem a Terra. Tá? A Terra tem uma temperatura média, tá, de 14,5 graus, tá? A temperatura média de superfície da Terra, tá? E ela emite radiação eletromagnética em comprimentos de ondas bem diferentes. Tá? E nesses comprimentos de onda aqui, tá, essa radiação magnética, ela interage fortemente com alguns gases da atmosfera. Tá? O principal deles é vapor de água, tá? Mas depois tem gás carbônico, metano, ozônio, tem uma série deles. Os dois mais importantes, que respondem por mais de 90% do efeito estufa, são vapor de água e gás carbônico. Tá? Então, né, o aumento da consideração desses gases de efeito estufa, eles têm uma interação muito pequena com a radiação solar, tá? Mas tem, né, uma interação grande com a radiação que a Terra emite. Tá? Então, por favor, passa dois toquinhos.
Então, a atmosfera é praticamente quase que transparente, a gente pode dizer assim, a radiação solar, tá? Passa, por favor, e bastante opaca, tá? A radiação emitida pela superfície da Terra. Então, aí os gases aqui, eles absorvem essa radiação e reemitem em todas as direções. Então, ele remite uma parte dessa radiação de volta para a superfície. Então, isso é o que causa, então, passa, por favor, mas não, o efeito estufa, tá? Isso causa o efeito estufa. Esse efeito estufa, ele é importante aqui próximo à superfície, tá? É um adicional de energia, tá? Além da energia do Sol, que fica disponível, e isso faz com que a temperatura da Terra, tá? Ela fique 33 graus mais fria, tá? Mais quente, tá? Do que ela seria se não tivesse esses gases. Isso aqui a gente está falando, isso aqui é o efeito estufa natural da Terra, né? Isso aqui a gente está falando de concentrações de gases de efeito estufa do período pré-industrial, tá? E se a Terra, assim, nesse balanço radiativo, ficasse 33 graus mais fria, né? Depois tem outros fenômenos de gelo em oceanos e tudo, que rapidamente levaria a Terra a ter, sei lá, 100 graus a menos, né? Ficaria muito mais fria. Então, esse é o efeito estufa. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente está geralmente falando de efeito estufa natural. O que é o aquecimento global, né? Por favor, próximo. O aquecimento global, então, é o aumento do efeito estufa, tá, em função, tá, do aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Então são duas coisas. Muitas vezes, quando a gente está falando em aquecimento global, isso é um sinônimo de mudanças climáticas globais. Tá? Mudanças climáticas, só quando a gente fala, na verdade, o clima varia o tempo todo. Tá? Tem muitas escalas de variabilidade do clima. Mas, então, um termo desse aqui, mudanças climáticas globais, mudanças climáticas até ambientais e aquecimento global, muitas vezes são usados de uma maneira, no mesmo sentido, né, como são os sinônimos. O próximo, por favor. Então, aqui um exemplo, no caso da concentração de gás carbono na atmosfera. Aqui tem uma série de aproximadamente 10 mil anos. Tá? Nesses 10 mil anos, mas tem séries mais longas, de quase 1 milhão de anos, que mostra que nesses últimos 1 milhão de anos, a concentração de gás carbono na atmosfera nunca tinha ultrapassado 300 partes por milhão. E depois que começa aqui a era industrial, tá? Que aqui a gente pega de 1750 para cá, tá? O aumento da concentração desse gás na atmosfera né, foi aumentando, e nas últimas décadas tem aumentado de uma maneira bastante acelerada. Tá? O próximo, por favor. Não, tudo bem, eu só parar aí. Então, a questão da física do aquecimento global, do efeito estufa, é uma física conhecida já desde a metade, começou no início do século XIX, da metade, um pouco depois da metade do século XIX, já se conhecia bem esse fenômeno, né, a física. E já no final do século XIX, já apareceram as primeiras previsões de que uma duplicação da concentração desses gases na atmosfera levaria, tá, um aumento da temperatura da Terra, tá, da próxima superfície, em torno de 4 graus Celsius. Então, essa física é muito conhecida, tá? Então, por isso que a gente não tem muita dúvida, né, de que as mudanças climáticas são realmente uma realidade, tá? E elas estão acontecendo. Tá? É uma pena que o Miguel não esteja aqui, né? Ele fala, não, estamos falando de projeções, estamos falando daqui a 100 anos e tal. Não, mas as mudanças climáticas elas estão acontecendo. Tá? Não é daqui a 100 anos, não. E a gente está muito atrasado em ações. Por favor. Bom, essa aqui já foi passada, mas eu vou passar de novo. Esses são os números oficiais de emissões. Oficiais, eu quero dizer assim, é porque a gente está usando oficiais, na verdade, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Né? É um número de referência. Tá? Isso aqui são emissões de utilização de combustíveis fósseis. Esse número aqui, 7,2 bilhões de toneladas de carbono por ano, tá? Na média aqui dos últimos anos. Bom, e depois tem a de desflorestamento. Então, e de desflorestamento, tá? O IPCC utiliza um valor de 1,6 bilhões de toneladas de carbono, tá? De emissão. Tá? Aqui eu estou falando de carbono, outras apresentações foi falado em tonelada de gás carbônico equivalente. Então, esses números às vezes variam bastante, mas aqui, colocando tudo na unidade de carbono. Tá? Bom, aqui existe uma incerteza muito maior, tá? Nesses números. Tá? Sobre combustíveis fósseis, a incerteza é menor. Tá? De desflorestamento, a incerteza é maior. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O próximo, por favor.
Bom, aqui é um resumo que o IPCC apresenta, tá, de mudanças já observadas no planeta. Tá? São os dois gráficos de cima aqui são médias globais, vamos dizer assim, e o de baixo aqui é só para o hemisfério norte. Em cima aqui é a temperatura. Tá? Aqui vai, olha, de 13 graus e meio, 14 graus e meio, e aqui vai de 1850 até um pouco mais de 2000. Então, a gente vê que nesse período, tá, foi havendo um aumento, tem variações, às vezes quando cai aqui, às vezes isso está associado com grandes erupções vulcânicas, então tem toda uma variabilidade do clima, mas a tendência é uma tendência de aumento. Tá? E nas últimas décadas, tá, esse aumento tem se acelerado. Tá? O gráfico de baixo é nível dos oceanos. Tá? Aqui a gente vê, ó, menos 150, aqui 50, isso está em milímetros. Então, menos 150 mais 50 dá 20 milímetros, 200 milímetros, 20 centímetros. Então, nesse período aqui, ó, já houve uma elevação do nível dos oceanos de 20 centímetros. Tá? E existem projeções, tá, do IPCC, fala em até 59 centímetros até o final desse século, mas tem várias outras projeções de valores bem maiores do que esse. E aqui é cobertura de gelo e neve no hemisfério norte, tá? E aqui está em milhões de quilômetros quadrados. Então tinha aqui uma certa variabilidade, tá? Mas sem grande tendência de mudança, mas a gente vê que nas últimas décadas, tá, tem diminuído bastante a cobertura de gelo e neve no hemisfério norte, mas isso se observa em quase todas as regiões, nos Andes, a gente observa quase todas as regiões pelo planeta. Tá? Na Antártica que esses números são mais contraditórios. Tá? O próximo, por favor. Bom, agora então, falar um pouquinho sobre essas projeções. Tá? Aqui são as projeções também, já é uma síntese do IPCC, uma síntese de mais de 20 modelos climáticos, tá? São modelos que incluem a atmosfera, tá? E também os oceanos. Então, isso aqui é acoplado oceano-atmosfera, tá? Esses modelos. Aqui é para temperatura, e são 3 cenários, tá, de desenvolvimento do planeta. Aqui é um cenário mais otimista, tá, em que as emissões elas continuam aumentando, mas não tão aceleradamente. Aqui um cenário intermediário e aqui um cenário mais pessimista, de grandes emissões. Esse período aqui é para a década 2020 a 2029, tá? Então daqui a uns 20 anos, né? Começando até antes disso. E aqui é para a última década desse século. Tá? Então o que a gente nota aqui é que todos esses cenários eles mostram aumento da temperatura. Tá? E aqui para a década 2020 e 2029, tá, não importa quais desses cenários, tá, o aumento de temperatura é muito, muito parecido. Mas conforme vai prosseguindo no tempo, tá, aí sim tá, os cenários de maiores emissões vão provocar um aquecimento maior, tá, do que os cenários de menores emissões. Tá. O próximo, por favor. Bom, esse aqui é uma outra figura de síntese do resultado de todos os modelos, tá, também divulgado, né, no relatório do IPCC, que é sobre chuvas. Esse período aqui, tá, corresponde a dezembro, janeiro e fevereiro. Tá, e aqui junho, julho e agosto. Aqui também são 21 modelos, e num cenário intermediário de emissões. Bom, a conclusão, assim, uma síntese desses resultados é o seguinte: as regiões onde já são bem supridas com água, chove bem, né, que são as regiões equatoriais, aqui de latitudes médias e altas, tá, as chuvas vão aumentar. Tá? E as regiões que já são secas, tá, regiões que já sofrem com escassez de água, vão ter ainda redução de chuva. Tá? Então, esse é uma conclusão geral que a gente pode tirar, tá? E ela é extremamente séria, tá? No mundo que a gente vive, né? Principalmente das populações dessas regiões mais secas. No caso específico da Amazônia, tá? Os resultados eles não são, eles têm muito mais limitações. Se a gente pega aqui dezembro, janeiro e fevereiro, até mostra assim, um certo aumento de temperatura aqui em alguma região, aqui tem uma parte que os dados não concordam entre os modelos, então nem foram colocados aqui, e aqui diminuição de chuvas. Quando a gente olha junho, julho e agosto, a gente já vê, até tem aumento de chuvas em algumas regiões aqui, mas tem toda uma faixa aqui de diminuição de chuvas, tá? E pega até uma parte aqui da Amazônia também. Tá?
Isso aqui é que estaria assim, associado à savanização, quer dizer, ter uma estação seca e mais prolongada. Bom, eu não coloquei nenhuma transparência, mas um outro resultado importante do IPCC, que isso praticamente todos os modelos mostram, é que eventos extremos, tempestades muito severas, grandes secas, grandes inundações, devem acontecer cada vez com mais intensidade. E alguns modelos mostram, inclusive, mais frequência. Mas aí os modelos não concordam muito em termos de aumentar a frequência. Mas em intensidade, praticamente todos concordam. O próximo, por favor. Bom, agora vamos aqui para a Amazônia. Então, vou mostrar aqui mudanças de temperatura e precipitação na Amazônia durante o século XX. O próximo gráfico. Aqui é o seguinte, aqui, essa linha aqui, e aqui vai do início do século XX até o final do século XX, aqui seria a temperatura média do século. Esses valores aqui para baixo são anos em que a temperatura esteve abaixo da média. E os valores maiores são anos em que esteve acima da média. Então, o que a gente vê é que existe uma variabilidade natural do clima, uma variabilidade aí de algumas décadas, desses ciclos. Mas, existe aqui, a gente consegue enxergar e calcular uma tendência de aquecimento, assim, num período maior. E esse aquecimento, desses dados, ele foi calculado em 0,83 graus Celsius, nos últimos 100 anos. Existem limitações desses dados, porque a nossa rede de observações no Brasil, e mais especialmente na Amazônia, ela é muito pobre. Ela é pobre em termos de cobertura espacial e ela é pobre em termos de operação e manutenção. Então, nós não temos muitos pontos de observação, de acompanhamento de longo prazo, para que a gente possa ter mais certeza das mudanças que estão acontecendo. São poucos os pontos que tem no Brasil. Bom, mas na Amazônia, nós temos esse dado aqui de aumento de temperatura de 0,83 graus Celsius no último século. O próximo, por favor. Aqui já é um gráfico mostrando modificações nas chuvas no último século. Então, se observa... volta, por favor. Voltando, por favor. Se observa aqui um aumento de chuvas aqui mais para o sul da América do Sul, sudeste da América do Sul, alguns pontos aqui na Amazônia e no Nordeste, mas eles não são muito significativos. Em geral, na Amazônia, não se observa ainda, nós não temos nenhuma informação científica categórica para dizer, olha, houve mudança no regime de chuvas. Ainda nós não temos. Muito esforço sendo feito nesse sentido, mas a gente ainda não tem um resultado categórico, como tem, por exemplo, a temperatura. Próximo, por favor. Bom, agora aqui, dos modelos IPCC, o que eles projetam para o século XXI na Amazônia. A próxima, por favor. Bom, aqui é temperatura e aqui são os 21 modelos. Quanto mais vermelho, maior é o aumento de temperatura. Então, a gente vê que tem alguns modelos que mostram um grande aumento de temperatura. E outros modelos que mostram todo aumento de temperatura, mais aumento de temperatura menor. Mas todos eles mostram aumento de temperatura e aqui o valor médio, com aumento de temperatura, que é importante aqui para algumas regiões da Amazônia, mais de 3 graus, 3 graus e meio, 4 graus Celsius. Próximo, por favor. Com relação às chuvas, esses resultados já são... nem todos os modelos concordam. Tem modelos, por exemplo, esse aqui prevê aumento de chuva em algumas regiões, outros prevêem para a mesma região diminuição de chuva. Então, os modelos, eles são contraditórios. E na média de todos os modelos, a gente tem assim, uma variação para a Amazônia como um todo muito pequena nas projeções durante esse século, com relação à quantidade anual de chuvas. Aqui é a quantidade anual de chuvas. O próximo, por favor. Bom, aqui eu vou mostrar um resultado desses 21 modelos, agora fazendo só para a Amazônia, e é uma média para a Amazônia como um todo. A Amazônia é muito grande, a média, ela necessariamente não vai refletir
o que é projetado para todas as regiões, né? Então, a Amazônia, algumas regiões pode ficar mais fria, outras mais quente não, pode chover mais, outras pode chover menos, mas aqui o que eu vou apresentar é só a média. Por favor. Então, aqui seria, assim, média anual de temperatura, tá, na bacia como um todo, observada. O próximo, por favor. Aqui é a média dos 21 modelos, tá, para esse período que a gente tem de observação. Tá? Esses modelos todos, eles começaram a ser integrados lá no século XVIII. Tá? Então, a gente tem todo o período de integração deles. Tá? Então, aqui dá para comparar, tá, os períodos que a gente tem de observação, o que esses modelos conseguiram reproduzir para esses períodos. Então, na média, eles são um pouquinho mais frios. O próximo, por favor. E aqui eu coloquei dois outros modelos. Esse aqui é o modelo do Hadley Center, tá? É um modelo que é muito comentado, inclusive muito comentado na imprensa, que é um modelo que assim, mostra um efeito muito drástico de mudança do regime de chuvas na Amazônia e também de temperatura. Tá? Esse que geralmente é utilizado para aqueles cenários de savanização. E mais um, por favor. E também tem um modelo francês. Tá? Então, esse modelo inglês que ele é um pouquinho mais quente, e o modelo francês é um pouco mais frio. Tá? Mas a gente já vê que esses modelos, de uma certa maneira, eles oscilam mais, tá, do que a observação. O próximo, por favor. Agora aqui já são projeções. Aqui é naquele cenário mais otimista, tá? Se a gente pegar aqui a média de 30 anos aqui, tá, e fizer menos a média de 30 anos, tá, desses modelos aqui, né, 100 anos depois, dá um aumento de temperatura de 2,3 graus Celsius. Tá? Esse aqui no cenário mais otimista, para a Amazônia. O próximo, por favor. Aqui no cenário mais pessimista. Tá? No cenário mais pessimista, já aumenta para 3,4 graus Celsius nesse período aqui. Tá? Se ele for 30 anos depois, já dá um aumento um pouco mais importante. A próxima, por favor. Esse aqui é o modelo do Hadley Center. Tá? Esse modelo do Hadley Center, ele faz uma previsão de um aumento de temperatura bem maior, tá? De 5,5 graus Celsius. E o modelo francês, que é o próximo, tá? O aumento de temperatura dele, isso aqui, esses últimos dois aqui é o cenário mais pessimista. Tá? Esse modelo francês, ele segue praticamente a média, tá, de todos os outros modelos. Então, todos eles mostrando que a temperatura vai continuar aumentando. E quando a gente faz a projeção aqui para a Amazônia, tá, da média dos modelos, isso aqui dá 0,3 graus Celsius por década, tá, na Amazônia nessas próximas décadas. Tá? E depois, com o tempo, isso vai aumentando, essa taxa vai aumentando. Agora vamos passar para a chuva. Por favor, vai lá. Bom, aqui é a chuva, aqui tá colocado em milímetros por dia, né? A quantidade total de chuva em milímetros no ano dividido por 365, tá? Tá aqui o valor anual. Tá? Isso aqui é a observação, aí a média de todos os modelos, por favor, mais uma. A média de todos os modelos, a gente vê que todos os modelos têm uma média muito mais baixa, tá? Os modelos, em geral, eles são secos para a Amazônia. Agora vamos ver aqueles dois modelos. O modelo do Hadley Center, ele não é tão seco quanto a média de todos, mas ele é mais seco, tá, do que a observação. O modelo, e aqui o modelo francês também, ele é intermediário, né, entre a observação e a média de todos os modelos. Agora vamos ver as projeções. Tá? Quando a gente faz a projeção, a média de todos os modelos, aqui no caso nem tinha todos eles com esse cenário, mas são 17 dos 21 modelos. A gente praticamente não vê, na média dos modelos, mudança na quantidade de chuvas anuais na Amazônia. Isso para o cenário otimista. Para o cenário pessimista, também não dá nenhuma mudança. Tá? Agora vamos lá para o modelo. Esse aqui é o modelo britânico, né? Aquele modelo que leva a savanização. Tá? A gente vê que ele realmente não tem grandes variações, tem que comparar com ele aqui, né? Não tem grandes variações, mas depois começa a diminuir bastante as chuvas. Tá? E o modelo francês, tá? Exatamente o contrário. Tá? Ele prevê, na média, tá? Depois, um aumento das chuvas sobre a Amazônia. Então, os modelos climáticos que a gente tem utilizado hoje em dia, eles são bons para muitas coisas, tá? Mas eles têm sérias deficiências para reproduzir, tá, o regime de chuvas, né, e a quantidade de chuvas da Amazônia. Tá? Então, aqui é um assunto nosso ainda de pesquisa, é um assunto tá, que exige um cuidado nosso para que a gente possa ter cada vez mais certeza, tá, os cenários mais confiáveis para trabalhar. Né? O próximo, por favor. Bom, aquela questão, né, que eu coloquei dos eventos extremos, né? Então, eu achei que eu não tivesse colocado na transferência, mas quando eu coloquei aqui uma nota, né? Essa questão dos eventos extremos, tá? Que são tempestades muito severas, grandes secas, inundações, podem afetar fortemente a ecologia e todos os setores das atividades humanas, né?
E é previsto que isso vai se intensificar. Na imprensa, tá, dessa semana, tá, a gente tem alguns comunicados, incluindo a Organização Mundial de Meteorologia, dizendo que esse é um ano que está tendo recorde, tá, de eventos severos pelo mundo. Tá? Então, a gente está tendo muitas dessas situações. Tá? Então, eventos extremos, tá? Então, não é só aumento de temperatura ou mudança no regime de chuva. Tá? Esses eventos extremos, eles são altamente impactantes, tá? Em muitas atividades. Próximo, por favor. Bom, então, essa questão da savanização. Próximo, por favor. Se fala muito. Esse aqui já é um pouco do trabalho até que o Dr. Miguel comentou de manhã, tá? Que envolve o trabalho do CPTEC e o trabalho de alguns grupos na Inglaterra, em que se pegam modelos, aqui é uma média de 3 modelos, assim, de muito mais alta resolução, mas de um modelo regional, tá? E ele é forçado aqui nas fronteiras com os resultados daquele modelo global. Tá? E aqui, no caso, é o modelo do Hadley Center, tá? Que é esse modelo que inclusive, prevê assim, as mudanças mais drásticas na Amazônia. Então, o que é com relação à chuva? Então, o que ele mostra que é no cenário mais otimista, né, de emissões, e o cenário mais pessimista. Mas o resultado é praticamente o mesmo, só que no cenário mais pessimista ele é mais intenso. Então, aqui é a redução de chuvas, né, e essa redução de chuvas ela é maior quanto mais se aproxima aqui da costa. Né? E o aumento de temperatura ele é maior, mais aqui na parte talvez mais central da Amazônia. Né? Mas esse aqui é um único modelo, tá? Então, claro que é um único modelo. Pode ser que esse modelo seja o mais correto de todos, tá? Mas a gente tem muitas incertezas ainda. Tá? E é realmente essa grande diminuição de chuvas aqui e associada a esse aumento de temperatura que levaria a uma mudança de clima tal, tá, que os regimes de chuvas não comportariam mais o tipo de floresta que hoje tem na Amazônia. Tá? Então, a quantidade de água disponível seria muito menor e suportaria um outro tipo de ecossistema, tá? Um ecossistema com árvores muito menores, um ecossistema mais esparso, tá? Com muito menos biomassa. Tá? Então, quando fala em savanização, na verdade, seria a substituição, tá? Da atual, dos ecossistemas atuais por outros ecossistemas, tá? Que demandam menos água. Tá? Por favor, a próxima. Aqui também é um trabalho que já foi citado hoje, tá? Então, pegando esses cenários do IPCC, pegando ele para o período atual, tá? no modelo de biomas, ele consegue reproduzir, né, os principais biomas que existem hoje, tá? E aqui seria o da floresta amazônica, aqui é um de savana, tá? E em alguns desses cenários, tá? Aqui fortemente entra esse cenário do modelo do Hadley Center, tá? Toda essa região aqui já não comportaria mais os biomas amazônicos atuais e seriam substituídos por um outro tipo de vegetação de savana. Mas vê que aqui teriam condições até, tá? Aqui aumentariam as chuvas, aqui teria até condições de ter, né, se permitisse, né, uma floresta parecida, por exemplo, com a floresta amazônica, né, ou mesmo uma floresta de Mata Atlântica. Né? Então, pegando todos os modelos atuais, né, é uma região muito menor em que os modelos concordam, tá, que poderia ser savanizados. Tá? O próximo, por favor. Bom, mas aí é interessante falar um pouquinho, então, porque em parte, tá, essa savanização ela vem, tá, de mudanças na configuração de temperaturas da superfície dos oceanos, tanto do Oceano Pacífico quanto do Oceano Atlântico. Aqui é o caso do Oceano Atlântico, né? Então, todo mundo conhece bem o fenômeno El Niño, né? Que é assim, um aquecimento das águas do Oceano Pacífico tropical. E quando tem um El Niño intenso, ele mexe com o clima de várias partes do planeta, e principalmente aqui no Nordeste e em uma parte da Amazônia fica mais seco. Então, a parte norte, aqui, leste da Amazônia e todo o norte do Nordeste, geralmente fica bem mais seco, tá? Em situações de El Niño. Se bem que existem situações de configuração de temperatura aqui do Oceano Atlântico, por exemplo, quando o Oceano Atlântico Sul está mais quente e o norte está mais frio, há uma tendência de deslocamento, tá, de umidade e de aumentarem as chuvas nessa região. Tá?
E se os dois aparecem conjuntamente, tá, o que vai acontecer é um misto, tá? Em algumas situações até aumentando as chuvas na situação de El Niño e outras diminuindo as chuvas na situação de El Niño. Então, os dois oceanos têm um papel nisso. E a gente... A próxima, por favor. A próxima, por favor. Pode os três, Então, o que acontece é o seguinte, é que... então, volta. Então, alguns modelos, tá, eles preveem, tá, que um estado de El Niño mais persistente, tá, no cenário de mudanças climáticas do século XXI, tá, vai se estabelecer. Tá? Mas esses modelos, tá, eles não conseguem simular muito bem, tá, a variabilidade de ano para ano, tá, do El Niño. Então, é um resultado que muitos modelos apresentam, mas é um resultado que tem uma incerteza grande. Tá? Agora, tem um outro fator que é extremamente importante, e que muitos desses modelos mostram também, que é uma desaceleração de uma circulação que tem no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele tem umas correntes assim, superficiais que levam a água mais quente lá para o Atlântico Norte, tá? Vai aquecer ali a Europa, tá? E tem uma corrente profunda, tá? Que é originada até por degelo ali na Groenlândia, todo tipo, né? Que traz essa água de volta. Então é uma circulação de muito longo prazo. Então, muitos desses modelos climáticos, eles preveem uma desaceleração, tá, dessa circulação. Essa desaceleração faz com que haja menos transporte de água quente, tá, para o Oceano Atlântico Norte. Tá? Então, o enfraquecimento, tá, da circulação meridional do Atlântico, tá, deve modificar os padrões de temperatura das águas superficiais do oceano para uma configuração mais favorável ao aumento de chuvas na Amazônia. E tem vários modelos, já várias simulações com modelos que mostram esse resultado. O próximo, por favor. O próximo, por favor. Aqui é uma simulação feita pela equipe do Dr. Edmo Campos, aqui do Instituto Oceanográfico da USP, tá? Então, que mostra realmente aqui um aquecimento das águas nessa região, tá? E um resfriamento das águas aqui. Uma configuração desse tipo é favorável ao aumento de chuvas aqui no Nordeste e na Amazônia. Só que isso aqui é um resultado, tem mais alguns nesse sentido, mas a gente tem muita incerteza ainda sobre isso. Tá? Os nossos modelos ainda são muito limitados, tá, nesse acoplamento, tá, da oceano-atmosfera. Tá? Próximo, por favor. Então, agora vamos falar um pouquinho, uma coisa que é extremamente importante no caso da Amazônia, que é a questão do estoque de carbono, tá, emissões por desflorestamentos e sequestro de carbono, né, por fotossíntese, né, de florestas naturais e de regeneração. O próximo, por favor. Tem essa questão, né, a gente ouvia falar na década de 70 da Amazônia, pulmão do mundo, porque estaria retirando gás carbono da atmosfera e devolvendo oxigênio. Depois, aí, a teoria ecológica, tá, de um ecossistema em equilíbrio, né, no seu clímax, diz que não, que, né, no ecossistema, no seu clímax, os balanços são todos, está tudo balanceado, né, o que ganha perde, né? Então seria tudo zero, não estaria acontecendo isso. Só que o sistema não está em equilíbrio, tá? Ele está sendo modificado. Existe uma forçante aí, que é um deles, que é o próprio aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico é o principal alimento das plantas. Tá? As plantas crescem, tá, utilizando o gás carbônico na atmosfera. Tá? Então, está aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera, tá, aumentou muito, e isso certamente beneficia uma série de espécies vegetais. Tá? E muitas delas podem sim estar, tá, aumentando sua biomassa, fazendo mais fotossíntese, tá, e aumentando a sua biomassa. Então, esse aqui é um resultado de um acompanhamento em 95 parcelas permanentes espalhadas por praticamente toda a Amazônia, onde se vai lá, se faz, né, pega uma área, por exemplo, de 50 por 50 metros, é diferente, às vezes é 30 metros por 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, vai lá, faz um inventário de todas as mudas de plantas, todas as árvores, né, de pequenas, grandes, todas elas, faz uma estimativa de quanto tem de biomassa, volta-se depois de 2 anos, faz de novo, volta depois de 2 anos, faz de novo, e com isso vai, né, tem para cada período, né, uma estimativa de biomassa, e com isso pode-se, né, se estimar, né, ou pelo menos calcular se, né, se está aumentando ou diminuindo a biomassa. Então aqui, em praticamente todas as parcelas, tá, se
se observou um aumento da biomassa, tá, aqui em carbono, em toneladas de carbono por hectare por ano, tá, em todas elas. Mas o que se encontrou de muito interessante é que parece que onde os solos são mais férteis, mais próximo dos Andes, tá, esse aumento de biomassa é maior. Essa também, mais próxima aos Andes, também é uma região onde chove mais na Amazônia, tá, mas a correlação é muito forte com a fertilidade do solo. Tá. E a partir desses estudos, a próxima, por favor. A próxima, por favor. A próxima. É a última, aí pode ir a próxima. A partir, então, desse estudo, tá, o que a gente tem de mais recente, tá, é que a estimativa de sequestro de carbono, tá, pelas florestas amazônicas é da ordem entre 300 e 600 milhões de toneladas de carbono por ano. Tá? As emissões por desflorestamentos, aqui também os números variam bastante, tá? Mas eu vou colocar esse número aqui, esse número 150 está próximo do que o Dr. Miguel colocou hoje de manhã. Né? Mas as estimativas vão de 150 a 400 milhões de toneladas de hectare por ano. Né? E também aqui com relação ao estoque de carbono, a gente ainda precisa fazer mais inventários, tá? Mas existem estimativas variando aqui de 70 até 130 bilhões de toneladas de carbono por ano. Tá? Eu coloquei aqui um valor de 100 bilhões, isso aqui equivale a aproximadamente 14 vezes, tá, a quantidade anual de emissões de carbono por utilização de combustíveis fósseis. Tá? Então, a Amazônia ela é importante por causa disso, porque ela contém um estoque de carbono grande. Tá? E o desflorestamento, seja até por mudanças climáticas, ou seja, por substituição para outras atividades, liberam uma parte desse gás carbono na atmosfera. Mas esse dado aqui ele é importante. Né? O sequestro de carbono pelas florestas naturais, né, eles devem ser maiores, tá, do que as emissões por desflorestamento. Tá? Então, no balanço. O próximo, por favor. Tem um resultado muito interessante que foi publicado na Science agora em junho, tá, que eu vou colocar aqui. Essa questão do balanço de carbono assim, tem uma quantidade que se sabe que é emitido por utilização de combustíveis fósseis mais desflorestamentos. Tá, que hoje esse número é em torno de entre 9 e 10 bilhões de toneladas de carbono por ano. Esse número se conhece com uma precisão razoável. A gente sabe quanto está ficando na atmosfera. Isso é bem medido, a gente tem uma certeza muito grande de quanto está ficando na atmosfera. Tem-se uma estimativa bastante boa de quanto está indo para os oceanos. Tá? Mas falta uma quantidade grande ainda. Essa quantidade grande está indo para a biomassa. Então, está crescendo a biomassa, está crescendo as plantas no planeta. Tá? Mas existia um conceito de algumas décadas, pode passando, por favor, de que praticamente todo esse excesso de carbono estava indo, tá, para as regiões, principalmente as regiões de latitudes médias, do hemisfério norte. Tá? E um estudo mais recente, tá, tem mostrado que não, tá? Que muitos dos modelos que eles estavam utilizando são modelos muito ruins, e 3 modelos que conseguem reproduzir bem, tá, os perfis observados de gás carbono na atmosfera mostram que as regiões tropicais ainda são uma fonte de emissões de gás carbono, mas uma fonte muito pequena. Pode passar os próximos, por favor. Tá? Antes falava de uma fonte de 1,8 bilhões de toneladas de carbono, tá? Mas esse trabalho mostra, tá, que ela é muito pequena, assim, quase zero, 100 milhões de toneladas de carbono por ano. Isso aqui é extremamente importante, tá, quando se está discutindo, tá, essas questões do carbono, tá, internacionalmente. O próximo, por favor. Bom, o meu tempo é muito curto, né, eu vou passar rapidamente aqui, mas volta, por favor. Mas eu vou só citar uma coisa. Bom, os ecossistemas naturais na Amazônia, eles emitem metano, mas tem 2 fontes de metano importantes na Amazônia. Uma delas é da pecuária, tá? A maior parte das áreas desflorestadas na Amazônia ainda são utilizadas, tá, para a pecuária, tá? E tem bastante emissão de metano.
tá? Aqui precisa de melhoramento genético, de melhoramento de manejo, alimentação, de pastagem, tudo para reduzir emissões. Tá? Isso vai ser cada vez mais demandado. Tá? Certamente vamos começar a colocar barreiras, tá, para exportação de carne se não tiver sistemas mais sustentáveis. E tem alguns resultados muito interessantes, tá, de que as hidrelétricas na Amazônia, tá, elas emitem muito metano. Tá? Um trabalho que acabou de ser publicado na revista internacional esse ano, mas uma pesquisa brasileira, mostra que a hidrelétrica de Balbina chega, tá, a emitir 10 vezes mais, tá, gás de efeito estufa, tá, do que uma termoelétrica a carvão mineral. Tá? Mas aqui aparece uma oportunidade, tá? Como existe muita produção de metano, aparece uma oportunidade, que é a oportunidade de utilizar esse metano para produzir energia. Tá? E existem, tem o INPE, tem um pessoal do INPE que tem uma pré-patente para isso, tem um pessoal do INPA também que tem uma pré-patente, tá, para a utilização, tá, desse metano na produção de energia, e eles falam em elevar, tá, a capacidade de geração de energia dessas usinas entre 70% e 100%. Tá? Com, né, aí usando termoelétrico, mas usando... O próximo, por favor. Então vamos lá agora, vou ter que ser bem rápido. Bom, os efeitos, aqui falei num resumo e mais algumas considerações. Os efeitos do aquecimento global trarão, tá, um grande impacto ao meio ambiente da região amazônica, na biodiversidade, na saúde, no ciclo hidrológico, para transporte e tudo mais. A confirmação das previsões de alguns modelos climáticos, de que haverá mudança drástica nos índices da região, fará com que parte da região oriental da Amazônia torne-se, além de mais quente, mais seca. Tá? Existe uma incerteza nisso, mas é um cenário que tem que ser levado em consideração. As florestas amazônicas contêm um importante estoque de carbono. Tá? O desflorestamento libera grande parte desse estoque para a atmosfera na forma de gás de efeito estufa. Mas as florestas amazônicas elas também contribuem para retirar parte do excesso de gás de carbono da atmosfera. O próximo, por favor. Assim, a atenuação, tá, do aquecimento global, tá, ele só se fará assim, por uma drástica redução das emissões de gás de efeito estufa. Tá? Não há outra alternativa viável. Tá, isso implica, tá, em mudança, tá, da matriz energética, tá, então é preciso substituir especialmente o petróleo e o carvão mineral por fontes mais limpas de geração de energia. Tá, nesse sentido, né, como já foi colocado várias vezes, né, os programas brasileiros de etanol e do biodiesel, tá, eles vão nesse sentido. Né? E aqui é porque o álcool e o biodiesel, eles emitem a mesma quantidade de gás carbônico que emite o diesel e a gasolina quando são utilizados e queimados. A diferença é que, né, o da gasolina e do diesel, você retirou um carbono que está estocado lá no subsolo e jogou na atmosfera, enquanto que esses outros não. Né? Para produzir, tá, esses combustíveis, tá, primeiro teve que ter, o gás carbônico teve que ser retirado da atmosfera, né, para o crescimento da planta. Tá? Essa é a grande diferença. O próximo, por favor. Bom, no caso da Amazônia, existe ainda uma quantidade importante de áreas abandonadas, áreas degradadas, até áreas de regeneração, tá? E vários destinos podem ser dados a elas, tá? Com enfoque, tá, de atenuação, tá, do aquecimento global. Próximo, por favor. Esse número é em torno de 20% da área desmatada, tá, que tem de florestas em regeneração, mas tem outras... Bom, tem uma outra questão que a gente não pode deixar de colocar, né? Eu acho principalmente que aqui depende demais, tá, da iniciativa privada. Tá? Os ecossistemas amazônicos eles são riquíssimos em diversidade biológica. Tá? Eles podem e devem ser explorados em benefício da humanidade, como, por exemplo, na geração de alimentos, fármacos, cosméticos e energia. Tá? Então, tem que conseguir fazer com que a floresta em pé dê retorno, para que ela não seja... não sofra, né, uma pressão de desmatamento. Tá? Mas a maior contribuição do Brasil, tá, num esforço, tá, de atenuação do aquecimento global ainda está na redução dos desflorestamentos, tá, que contribui com aproximadamente 3/4 de todas as emissões brasileiras. Então, embora, tá, essa liberação de gases de efeito estufa pelos desflorestamentos na Amazônia, tá, represente uma contribuição pequena, né, quando comparada às emissões globais de carbono, tá, a sua redução ela é muito importante no esforço mundial, tá, de atenuação do aquecimento global. Mas tem que ser um esforço mundial. Ok? Bom, a gente não pode deixar de colocar que é necessário continuar investindo no aumento do conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas amazônicos e sua interação com o sistema climático. Então, o aperfeiçoamento desses modelos climáticos é necessário para diminuir as incertezas, né, às quais a gente se defronta hoje. Tá?
e temos cenários mais realistas para trabalhar aqui para a nossa região. Tá? E eu acho que isso aqui é importante, né? O século XXI está se tornando realmente é o século das mudanças globais e também do meio ambiente, né? E o meio ambiente, eu acho que é sem dúvida até um grande patrimônio, tá, do Brasil, da Amazônia, tá? E são necessários investimentos em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento da Amazônia, tá? Com certeza vai trazer retorno para a região e para o planeta como um todo. Tá? Era isso. Tá? Muito obrigado.